Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, esse daqui é o meu canal e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, então, eu vou trazer um pouquinho das minhas anotações do terceiro período de Biologia. Então, para quem não me conhece, eu tô cursando Biologia, bacharel, e já tô indo pro meu quarto período. Então, estamos aí já quase na metade da faculdade, na metade do curso. E hoje eu vou fazer, então, o tour pelo meu fichário. Então, explicar bem assim por cima para vocês. As anotações de aula eu faço no fichário e as anotações de estudos posteriores eu faço nos cadernos. Então, eu tenho esse caderno e esse caderno. Esses dois cadernos eu vou fazer um tour em outro vídeo para vocês. Então, se vocês quiserem ver o tour pelos meus resuminhos, ó, vou dar até um pouquinho de spoiler para vocês. Então, se vocês querem ver esse tour, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para vocês não perderem esse vídeo. Bom, então vamos começar com o tour. Bom, então explicando um pouquinho. Esse semestre eu tive aula de bioestatística, evolução, genética geral, metodologia e redação científica, morfologia vegetal de órgãos reprodutivos, neurociências e zoologia de invertebrados 1. Então, aqui no fichário estão todas as anotações dessa matéria. Então, esse fichário é da Tilibra e ele tem essas 4 argolas. Bom, aqui na frente do fichário eu sempre deixo as folhas. Então, durante as aulas, eu pego, tiro essas folhas, escrevo na mesa, né? Porque mesa de faculdade é aquelas mesas de um braço só, então o fichário não cabe. Aí eu termino a anotação, termino a aula, venho, abro a divisória da matéria que eu preciso e coloco as folhas. Então, aqui tem esse bloco de folhas. Aqui é a cartela de adesivos, que veio junto com as folhas. Esse saquinho plástico que eu deixava algumas coisas que os professores davam. Então aqui, por exemplo, em bioestatística, a gente usava algumas tabelas. Então, aqui a professora deu essa tabela pra gente. E aí, eu guardo aqui no bolsinho. Bom, então a primeira matéria é bioestatística. E toda aula a professora passava uma folhinha. Então, às vezes, tinha a parte teórica do assunto na folhinha, junto com as fórmulas, essas coisas. E toda aula ela passava exercício para entregar. Então, isso eu vou falar um pouquinho mais no vídeo que eu falar de como que foi o meu terceiro período. Mas só para vocês saberem um pouco. Então, aqui ó, a primeira folhinha, essa daqui foi a primeira aula. Como que ela ia calcular a média, que a gente ia ver, bibliografia, a teoria, e aqui é o exemplo que ela passou em aula. Além disso, eu gosto de usar muito color code, né, nas minhas anotações. Então, bioestatística era azul, evolução era roxo, genética era azul também, enfim, vocês vão vendo. E quando eu não tinha nada para fazer, eu ficava desenhando, né? Então, aqui é a atividade e aqui a parte teórica. E eu vou passando um pouquinho mais rápido para vocês verem, porque é mais um tour mesmo. Ó, então, eu fazia bastante exercício. E muitos dos exercícios que a professora passava, a gente tinha que entregar para ela. Então, e valia a nota os exercícios, então tinha que fazer muito bem feitinho, sabe? Aí, da primeira prova, a professora passou vários exercícios. Então, assim, bioestatística não é tão fácil.
Então, para a primeira prova e para a segunda prova também, eu refiz todas as listas de exercício que ela passou extras e as listas que ela passava em aula. Outra coisa é que bioestatística, como é uma matéria que tem muitas contas, a parte teórica eu escrevia toda a caneta, mas os exercícios eu fazia todos a lápis. Bom, terminamos então estatística. É a matéria que eu mais escrevi, não tanto por escrever muito, mas porque tinha muita conta, né? Muitos exercícios para fazer. Então vamos para a próxima. Próxima matéria, então, é evolução. E como eu já falei, eu uso color code e evolução é roxo. Então, aqui começava a aula de evolução. E vocês vão ver pelo caderno, pelo fichário, que algumas anotações minhas estão, tipo, incompletas, porque alguns professores falavam muito rápido e não dava tempo de eu pegar. Então, tipo, aqui, principais falhas. E aí tem um que eu escrevi, dois ficou só dois. Mas aí depois isso eu peguei e escrevi no caderno meu de resumos. Algumas anotações também a lápis. Algumas anotações sem título, porque eu não sabia o título da aula, eu deixei para fazer depois e no fim eu nunca fiz. Mas essa aula aqui é de especiação. Bom, terminou a evolução. Aí a próxima matéria é de genética geral. Então é uma parte mais simples de genética mendeliana, nessas coisas, mutação, enfim. E aí eu usava azul. E como vocês viram, eu gosto muito de fazer anotações em duas colunas. Eu acho que fica um pouco mais compacto. Principalmente porque eu escrevo muito, né? Aí eu acho que fica melhorzinho assim. E tem bastante coisa que é, tipo aqui. Tipos de epistasia. Aí eu coloco por item. Se eu deixo sem colunas, eu acho que fica um espaço muito em branco. Enfim. De genética também, o professor passou algumas listas de exercício, principalmente parte de genética mendeliana. E eu refiz várias vezes a mesma lista, porque todo mundo tá achando que ser super difícil a prova do professor, e no fim não foi tão difícil assim. Na verdade, não foi difícil. A prova estava super semelhante com as listas de exercício. Então, quem resolveu elas foi super bem na prova. Então, muitas listas de exercício.
Bom, agora a próxima matéria é de metodologia e redação científica. Essa matéria eu fiz do laranja, então. E essa matéria eu acabei não passando os resumos dela que o professor passava, né, no class, para os cadernos, porque eu achava que não ia ter espaço e no fim não teve, eu tive que pegar outro caderno mesmo. Então tinha sobrado algumas folhinhas, porque semestre passado eu usei caderno, eu usei fichário pequeno, né? E aí eu fazia os resumos de cada aula aqui e colocava nesse fichário mesmo. E vocês vão ver que essa matéria ela é bem bagunçada, pelo menos eu acho, porque o professor às vezes tinha aula de 4 horas e começava a falar, e a hora que você percebia você não estava entendendo mais nada. E aí foi chegando pro fim do semestre e não tem mais nem marca-texto, nem caneta colorida, enfim. Bom, a próxima matéria é de morfologia vegetal, então esse semestre eu tive órgãos reprodutivos. Esse professor também acabava passando bastante atividades e essa divisória, né, do caderno é um pouco mais bagunçada, como dá pra ver. Então a gente estudou flor, fruto e semente. E tem muito desenho nessa parte, então, qual é o tipo de inflorescência? Ia lá e fazia o desenho. Bom, agora acabou o morfo, vamos começar com neuro. Neuro foi uma matéria optativa, então, que eu peguei, e a professora, ela não tinha prova, era só 2 seminários, então eu ia começar a escrever as coisas, mas acabei que eu fiz isso por 2 semanas e parei. Então ia ser rosa, mas como as aulas dela não iam cair em prova, eu acabei nem anotando nada durante as aulas. Aí, a última matéria que eu tenho é de zoologia de invertebrados. Então, tem muita notação também. E eu usava o rosa. Além de muita notação, tem muito desenho, muito esqueminha. Aí, a zoologia também, o mestrando que ajudava as aulas do professor fazia roteiros de estudo pra gente. Então, os roteiros de estudo eu acabava resolvendo e escrevendo no caderno também, aqui no fichário. Aí, aqui, eu não sei por que motivos, no dia eu peguei azul em vez de rosa. Mas assim, não faz diferença nenhuma. E é isso, então, as minhas anotações desse ano. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu já falei, eu vou trazer também os meus cadernos de anotações. E, enfim, se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir. Me deem feedback de vocês aqui nos comentários, então me fala o que vocês gostaram no vídeo, o que vocês não gostaram. Falem também se vocês usam fichário ou não, se vocês preferem caderno, enfim, sintam-se à vontade. Me sigam também no Instagram, eu posto conteúdo todo dia lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.